Olá, tudo bem? Hoje eu tenho a grande honra de estar conversando com a doutora Sandra Terezinha Urbanetes, ela vai corrigir o nome daqui a pouco, no projeto Educadores, né, onde a gente conversa com pessoas da educação, com educadores que fazem a diferença na vida dos estudantes. E a professora Sandra escreveu recentemente um capítulo de um livro que eu vou ler aqui para vocês, A Trajetória de Constituição Docente para a Educação Profissional, um estudo da docência na engenharia. Ela produziu esse capítulo junto com o colega Gustavo Ribeiro Alves, lá do Instituto Politécnico do Porto, que a gente já teve a oportunidade de conversar no Projeto Educadores há algumas semanas. Professora Sandra, por favor, pode se apresentar e dizer como é que você começou na docência? Como é que foi essa tua trajetória educacional? Tá. Então, muito obrigada, professor Jesué, pelo convite, né? Eu não sei se eu faço tanta diferença assim, mas enfim, é uma honra estar aqui conversando com você. Eu comecei na docência com 18 anos, né? Foi meu primeiro emprego formal, digamos assim, né? Porque antes eu só tinha trabalhado ajudando a minha mãe no comércio que ela tinha. Mas eu fiz magistério nível médio e logo depois que fiz o magistério passei no concurso do estado e da prefeitura. Então comecei a trabalhar como docente da educação infantil dos anos iniciais, enfim, né, a trajetória aí normal de quase todo mundo. Depois eu fiz faculdade mais tarde, seguindo a história, né, da população brasileira de filho de trabalhador. Eu fiz o magistério nível médio para poder trabalhar, né? E fui fazer a faculdade alguns anos bem mais, na verdade, bem mais tarde, porque já tinha filha, inclusive a minha primeira filha já tinha nascido. Depois da faculdade e também depois de muito tempo com o mestrado, eu tive a experiência de trabalhar no ensino superior, primeiramente como professora substituta na Universidade Federal do Paraná, e depois numa instituição privada aqui em Curitiba, onde eu fiquei 10 anos como docente do ensino superior e como coordenadora de curso de pedagogia. A minha formação é em pedagogia, né? Meu mestrado e doutorado é em educação. O mestrado eu fiz na época que eu trabalhava na prefeitura e a minha pesquisa foi sobre o trabalho infantil, porque eu sempre acreditei que a pesquisa tem que estar vinculada à nossa realidade, né? Então, a minha realidade era de trabalhar com alunos que estavam dentro da escola, mas que eram estudantes trabalhadores, eram crianças que trabalhavam. E era uma coisa que me incomodava muito, porque não entravam na estatística, né? Porque se eles estavam matriculados na escola, não eram trabalhadores. Então, a gente tinha aí um problema de registro de quem era realmente os estudantes trabalhadores. E depois que eu já estava no ensino superior como professora, eu fui fazer o doutorado, me preocupando com a questão da formação docente já para o ensino superior. E no meio tempo ali, quase no final do doutorado, eu fiz o concurso e entrei no Instituto Federal do Paraná, né? Estou no Instituto Federal do Paraná desde 2010, e a minha trajetória profissional me levou a pensar a formação desses docentes para a educação profissional. E aí é que entra a pesquisa com a engenharia. Então, este capítulo que nós escrevemos, eu e o professor Gustavo, ele é o resultado de uma última parte aí, por enquanto, que foi feita da pesquisa sobre a formação docente para a educação profissional, e a gente escolheu a área da engenharia, que foi a escolha lá do meu doutorado, né? Então, a primeira vez que eu fiz a pesquisa sobre formação docente para a educação profissional, na área da engenharia, foi no doutorado. Eu fui orientada da professora Cássia Quenzer, e a professora Cássia Quenzer sempre fez pesquisas no mundo do trabalho, né? Na fábrica, no sistema de judiciário e na Petrobras, né? Que sempre foi um ambiente de investigação muito dela,
e foi aí que eu entrei na perspectiva de entender como é que os engenheiros se transformam em professores, né? Eu, particularmente, gostei muito de fazer essa pesquisa, fizemos essa investigação aqui no Brasil, né, numa universidade acadêmica, digamos assim, numa universidade corporativa na época, e depois tive a oportunidade de fazer na Universidade do Porto também, na Faculdade de Engenharia, junto com a professora Maria Amélia, e mais tarde no Politécnico do Porto, que é com o professor Gustavo, que rendeu este capítulo do livro. Então é essa trajetória aí que chegamos até o capítulo do livro. Perfeito. Eu vi que você fez várias entrevistas, né, inclusive com professores tanto do Brasil quanto ali de Portugal. Né? Eu mesmo tive a oportunidade de fazer algum estágio tanto no Porto, no Politécnico, professor Gustavo, e também lá em Coimbra. Né? E eu pensei muito quando estava lá também no teu trabalho. Né? Eu já havia lido e achei interessante a forma, como a reflexão, como eles praticam. Né? O processo educacional tem muitas diferenças, né? Eu percebi um certo formalismo lá na engenharia de Coimbra, né, muito maior do que aqui, inclusive. Comenta um pouquinho, quais são as diferenças aí que você percebeu, assim, não de forma acadêmica, entre os professores desses dois países, da engenharia, claro. Sim. Eu não gosto muito de pensar em muitas generalizações, né, professor? Porque a gente tem que ter cuidado, porque cada história é uma história, cada professor constitui a sua vida de uma certa forma. Mas realmente existem algumas semelhanças e algumas diferenças, né? Eu penso que as principais semelhanças são a vontade de fazer alguma coisa diferente, né? Tem umas falas, tanto de alguns professores aqui no Brasil, quanto de professores lá de Portugal, na perspectiva de pensar assim, bom, eu era engenheiro, eu trabalhava na indústria, eu trabalhava na fábrica, eu trabalhava em alguma outra área, e eu vi aquilo se repetir, né? Eu vi aquela ação de fazer o trabalho da engenharia de uma forma repetitiva, sem grandes perspectivas de fazer alguma coisa diferente. E para a educação, e inclusive alguns relatam que esta é a razão da mudança, né, do trabalho da fábrica ou da indústria para a docência, eles viram na docência a possibilidade de fazer algo diferente, de compartilhar o seu saber e principalmente de se dedicar à pesquisa, porque esta é uma característica marcante assim em todos os professores entrevistados, o desejo de conhecer mais, o desejo de investigar mais. Então, a possibilidade da pesquisa é um aspecto de atração muito grande para a docência. A grande diferença são as condições, né? Nós sabemos que as nossas condições aqui no Brasil, principalmente nas instituições públicas, não é a melhor possível. E em Portugal, eles, na época que eu fiz a investigação, né, eles têm uma condição melhor um pouco que a nossa, apesar de estarem também passando, e aí isso ficou muito claro nas entrevistas dos professores do Politécnico do Porto, porque foram as últimas a serem feitas, né, agora em 2022, as dificuldades da falta de concurso, do número excessivo de estudantes, as dificuldades com as questões da inclusão, né, que isso está aparecendo no mundo todo. Então, são estas as diferenças assim que a gente percebeu no decorrer do projeto de investigação. Perfeito. Sabe, Sandra, tenho duas irmãs pedagogas, né? A Judite, que trabalhou aí 25 anos com educação infantil, e a Jonice, né? Que também 25 anos, lá no interior de São Paulo. E aqui no IFES, que tem duas pedagogas que marcaram muito a instituição, que é a professora Consuelo Ciels, que foi reitora, foi presidente do CONIF, pedagoga, e também a Nilva Schroeder, né, que foi diretora de ensino quando eu fui diretor do Campus São José, e depois foi pró-reitora de ensino e diretora lá na CETEC, né? Então, os pedagogos têm aí esse papel estratégico, inclusive, né? Eu queria saber de você, assim, na tua visão, o que torna
um professor diferente ou que faça diferença na vida dos estudantes? O que torna ele diferenciado, na tua visão, já ao longo de uma trajetória tão rica e uma experiência de vida tão grande como você traz? O que torna um professor diferenciado? Olha, professor Jesué, eu acredito, pelo que, né, como você falou aí, mais de 40 anos de magistério, em todos os níveis e em diferentes modalidades, eu acredito que é a disposição de aprender e de fazer diferente, sabe? Porque você pode ter milhões de títulos, você pode ter milhões de cursos, mas se você não se dispõe a pensar quem é aquele estudante, qual é a dificuldade que ele tem, o que ele está precisando, por que é que ele não está se apropriando daquele conhecimento. Se você não tem esta disponibilidade, você não avança, né? Você não faz diferença. Porque quando você tem essa disponibilidade, e daí assim, eu acho que é bom só, né, destacar que não é, eu tenho boa vontade. Não, não é boa vontade, é disponibilidade para aprender e para ir em busca de. Porque aí você vai em busca, você procura aprender, né? Você se dispõe a descobrir. Puxa vida, agora eu estou tendo um aluno síndrome de Down na minha turma. O que eu faço? Como é que eu vou agir? Como é que eu vou reorganizar o meu conhecimento para que ele possa se aprimorar disso, se apropriar disso, né? Perdão. Se você não tem essa disponibilidade, você não vai em busca. Você simplesmente vai dizer, não, não é possível, né? Não tem possibilidade de aprender, então não tem jeito, não vamos fazer nada a respeito. Então, eu penso que os professores que fazem diferença são os professores que se dispõem a fazer essa diferença, que se dispõem a buscar as soluções para os problemas que aparecem dentro das nossas salas de aula, que não são poucos, né? Nunca são poucos problemas. Perfeito. Eu vi agora há pouco que você falou da professora doutora Cássia Câncer, né? Eu também a usei como referência, ela é uma das principais pesquisadoras sobre educação profissional também, né? E no meu doutorado eu acabei lendo muito sobre ela, né? E aí eu queria te perguntar, né? Que professores, que educadores fizeram a diferença na tua trajetória profissional? Você gostaria de homenagear algum deles? Olha, professor, eu assim me sinto uma privilegiada, porque eu tive excelentes professores na minha vida, sabe? Se a gente for olhar de trás para frente, né, começando com o professor Gustavo me acolheu como orientador do pós-doc sem me conhecer, né, com uma disponibilidade fantástica de se dispor a compartilhar, a trocar experiências e me orientar. A professora Marise Ramos, que também fez, né, eu fiz o primeiro pós-doc com ela, também me recebeu e é uma referência, e a gente tem um projeto de pesquisa juntos, e eu gosto muito de dizer que a professora Marise Ramos, para mim, é uma referência de pesquisadora, de mulher, de pessoa que está inserida aí nesta vida, né, como um todo, com todos os problemas de enfrentando, de ser mulher, de ser mãe, de ser profissional, enfim, é uma referência para mim muito significativa. A professora Maria Amélia, que me recebeu também na Universidade do Porto, de uma forma assim que, nossa, nem tenho o que falar, né? Uma pessoa que, puxa vida, se tornou uma referência afetiva e intelectual de grande importância. E a professora Lígia, que foi minha orientadora do mestrado, né? Na época, ela estava ainda aqui na Universidade Federal do Paraná, e foi com ela que eu tive a segurança de saber que o materialismo histórico era aonde eu me encontrava, né? E aí eu deixei para falar por último da professora Cássia, porque a professora Cássia é, né, a minha referência,
nós nos tornamos amigas, porque, né, uma vivência de um doutorado de 4 anos de convivência é uma experiência fantástica, somos amigas até hoje, e eu tenho por ela um carinho e uma admiração imensa, assim, né, não dá nem para falar. Então eu penso que são esses os professores que eu gostaria de deixar registrado como uma homenagem, que realmente fizeram muita diferença para mim. Infelizmente, na minha educação básica, não tive tantos professores assim que tiveram muita referência. Tenho uma referência de um professor da faculdade, mas de termos só assim técnicos, né? Porque ele dizia assim: aluno bom, a gente pede para ler um parágrafo, ele lê o capítulo inteiro. A gente pede para ele ler um capítulo, ele lê o livro inteiro, né? E eu nunca esqueci dessa frase. Eu acho que é sempre bom a gente estar com essa perspectiva de sempre ir além, né? Não para ser melhor do que os outros, mas para ser melhor para a gente mesmo, né? Para a gente poder crescer, se desenvolver, enfim. Acho que são esses. Fantástico, sabe que isso é interessante, né? Como os professores, né? O que a gente teve a oportunidade de conhecer em Portugal, como eles são carinhosos, né? O professor Gustavo também me recebeu de maneira muito generosa também, em 2018, e o professor também, João Malsa, né? O doutor João Malsa, lá de Coimbra, meu Deus, quanta gentileza, quanta dedicação para que a gente se sentisse bem, estivesse bem acolhido em Coimbra. Então, assim, é admirável e a gente foi uma grande surpresa, né? O que mostra realmente que como é bom, né? Quando você tem educação, quando você tem reconhecimento da importância da docência, né? Eu acho que isso é incrível, né? E a professora Cássia, fantástico, bem lembrado. Também não conhecia a professora Lídia, vou procurar também. E peço já carinhosamente, se você puder, recomendar a professora Cássia para a gente fazer também, gravar um depoimento dela, né, nos próximos meses. Ficaria honrado, né, porque ela é um expoente aí também da educação profissional, né? Sim. Sandra, hoje a gente vive momentos em que a tecnologia, né, cada vez mais, ela ganha espaço na educação, momentos de inteligência artificial, generativa, né? Como é que você vê, né? Porque eu e você temos já uma longa estrada aí. Eu, pelo menos, comecei como máquina de escrever aqui na Escola Técnica Federal, né? Imagino que você também não tenha sido diferente, né? Tua primeira monografia talvez tenha que ter datilografado. Vai saber, né? Então, me conta um pouquinho aí, como é que você vê isso, de que forma isso impacta a educação, no teu ponto de vista? Ai, professor, olha, eu confesso que eu sou meio preocupada com isso, sabe? Porque outro dia até li uma postagem, um texto bem interessante, né? Que dizia assim: a inteligência artificial faz música, a inteligência artificial faz poema, a inteligência artificial faz textos acadêmicos, né? Mas não limpa a minha casa, né? Enquanto a inteligência artificial está fazendo tudo isso, eu estou aqui tendo que fazer comida, limpando a minha casa. Eu queria que fosse ao contrário. Eu achei muito legal essa postagem, porque é justamente isso, né? Acho que a gente que gostaria de estar livre do trabalho braçal, e eu digo, né, eu gostaria que todas as pessoas do mundo tivessem essa oportunidade, para que a gente pudesse realmente fazer poesia, fazer música, né, fazer arte, fazer cultura, fazer produção de conhecimento. Então, a inteligência artificial que está aí me preocupa porque, assim, as pessoas tendem a ir pelo caminho mais fácil, né? E isso me dá uma certa angústia. Porque, é claro, é uma ferramenta que pode ser fantástica, que pode nos ajudar imensamente. Veja, alguns anos atrás, todos nós tínhamos imensa rejeição e preocupação com a educação à distância, e a educação à distância pode ser uma possibilidade imensa. Nós estamos aqui tendo uma possibilidade de troca que, se não fosse esses recursos tecnológicos, nós não teríamos, né? Então, na minha concepção, a inteligência artificial ela vem nessa perspectiva também. Eu acredito que ela pode ser uma ferramenta importantíssima,
Mas eu tenho a preocupação de que ela vá neste caminho de auxílio, de tornar as coisas mais superficiais ainda do que elas já são, e que as pessoas simplesmente se acostumem com o caminho mais fácil, né. Essa é a preocupação que eu tenho. E torna as pessoas dependentes também, né. Eu Isso, tenho estudado bastante ao longo do ano, né, e aí a gente fica preocupado também com plágio acadêmico, com questões também de viés também preconceituosos também, né, isso são preocupações que, os educadores precisam ter, né, porque a gente hoje quando dá um trabalho para um aluno, né, a gente não sabe o que quem fez, né, então tem que usar aí os aplicativos e tem que orientar e educar, né, porque eu acredito isso. que é uma tecnologia nova e ela precisa ser as pessoas precisam ser orientadas para utilizar, né. Você vê como, assim, tá, tem inteligência artificial hoje, assim, é uma das ferramentas, mas também tem aí hoje as tecnologias da internet, né, que ganharam força. Agora nós temos 5G, nós temos hoje essa comunicação instantânea, né? Como é que você vê para os próximos anos? Porque eu estive aí no Paraná em 2013, 2014, e vocês eram muito fortes na educação à distância, né? Para o Brasil todo tinha um potencial muito grande, né? E até hoje são muito fortes nessa área, né? Como é que você vê a educação está caminhando para a educação à distância? Eu falo isso porque 70 e poucos por cento, 73% das matrículas no ensino superior em 2023 foi na educação à distância, né? As pessoas parecem que estão preferindo não ir mais para a sala de aula. A impressão que dá, eu moro aqui do lado da antiga Unisul, que hoje foi comprado pela Unip, né? Acho que é a Anima, esqueci, acho que é a Anima, né? E aqui cada vez tem menos alunos no campus, né? Essa é uma sensação que você tem também? Ou seja, a tecnologia está realmente levando a esse processo? Eu tenho essa sensação também, professor. Inclusive, nós vimos que nós lançamos agora aqui uma especialização sobre educação profissional técnica de nível médio e não está tendo procura, e uma das questões talvez seja porque é presencial, né. Em contraponto, lançamos uma especialização à distância de designer educacional e nós tivemos que fazer seleção, porque tivemos muitos inscritos, né, muitos candidatos. Infelizmente, nós não somos mais referência na educação à distância aqui no IFPR, até porque por conta de milhões de problemas que aconteceram, o professor até acompanhou, mas para mim particularmente ficou o aprendizado de que sim, dá para fazer uma educação à distância da melhor qualidade possível. Não dá para pensar que educação à distância se faz de qualquer jeito, baratinho, né, com qualquer pessoa. Não, as pessoas precisam estar preparadas, é preciso fazer preparação de material, é preciso investir em tecnologia e assim por diante, né. A literatura aí da educação à distância já está bem recheada com estas recomendações. Mas eu penso que elas são um recurso importante. Acho que a tendência que nós observamos das pessoas procurarem os cursos online tem 2 ou mais perspectivas. Eu vejo rapidamente assim 2, né. Principalmente depois da pandemia, as pessoas aprenderam que é possível fazer interação também online, né. Por mais que a gente sinta falta do contato, da conversa, de estar junto, em alguns momentos a vida facilita você estar aqui conversando online, né. Então, acredito que principalmente depois da pandemia, as pessoas estão preferindo mesmo. Infelizmente também, esse é o outro aspecto que eu vejo, as pessoas estão preferindo por conta daquilo que eu falei, né, acha que é um caminho mais fácil, né. Então, eu vou fazer um curso à distância porque eu não preciso sair de casa, porque é mais fácil, porque todo mundo diz que é só ler ali o textozinho, responder as perguntas e eu passei e eu vou ter o diploma, que é como a professora Cássia escreve nos seus textos, um diploma vazio, né, uma certificação que não tem conteúdo. Então, penso que acho que quase como tudo na vida, né, professor, tem aspectos muito positivos de você poder fazer
alguns processos online, à distância, mas tem uns aspectos negativos, que é a acomodação, o achar que é tudo muito fácil, que eu não tenho que ter nenhum grande esforço. Não que eu acho que a gente tenha que ter sofrimento, né? Como eu falei, se eu acredito que o professor tem que ser aquele que está disposto a ajudar o seu estudante a se apropriar do conhecimento, eu não acredito numa educação de sofrimento, né? Eu tenho que fazer um esforço gigantesco para me apropriar. Isso é um conceito antigo, que, aliás, é muito forte na engenharia, né? A engenharia quem consegue fazer engenharia é porque superou milhões e milhões de dificuldades, porque é um curso pesado, porque é um curso exigente, porque... Tá, tudo bem, né? Pode ser um curso exigente, pode ser um curso que tenha profundidade, mas não precisa ser com sofrimento, certo? Acho que aí os nossos grandes poetas já ensinaram, né? Se a gente aprende pela dor, por que a gente não aprende pelo amor, né? Então, não é facilitar o serviço, né? Não é dar de graça, mas é dizer que não precisa ter sofrimento nesse processo, certo? Então, eu penso que, com relação a essas tecnologias e a essas possibilidades aí desses escritos e desses processos e dessas produções que são feitas à distância, eles têm, no mínimo, essa dupla perspectiva, né? Uma de facilitar a vida da pessoa e outra de simplesmente dizer, não, vamos por esse caminho mais fácil. Fantástico essa tua fala aí sobre que a gente pode aprender pelo amor também. É fantástico porque eu ministro aula na engenharia aqui há mais de 10 anos e eu tenho toda aquela lembrança também, como você, eu vim de família muito pobre também, fiz a engenharia com muita dificuldade. É realmente um curso muito difícil de fazer, pouca gente acaba escolhendo, né? Poucos estudantes entre os graduados, né? Quem faz graduação, a maioria escolhe outras áreas, né? Acho que não dá nem 6% aí que fazem engenharia, né, dos graduandos, e sempre aquela dificuldade, aquela tensão, né, e eu botei na minha cabeça que eu queria fazer diferente, então eu faço pré-prova para os alunos não se assustarem, eu dou 2 recuperações, e praticamente 99% de aprovação dos alunos, e eu falo para eles, vocês, só por estarem aqui na quarta, quinta fase, quem sou eu para julgá-los? Vocês já são vencedores, primeiro, por estar numa universidade pública, depois, uma instituição pública, no caso, no Instituto Federal, né? Depois, por superarem o básico, estarem aqui. Então, vocês são valorosos, né? Acreditem em vocês. Muitas vezes, eles estão com a autoestima abalada já. É aquela coisa que se fala, né? O advogado, quando entra, o professor trata ele já de doutor, já se veste bem, ele chega e sai totalmente empoderado, né? Já acreditando mesmo, né? Que ele é superior, né? Enquanto na engenharia a gente chega com todo, assim, geralmente alunos bons na escola, os melhores alunos chegam lá, já reprovam em cálculo, em álgebra, em física, e quando chega no final da engenharia, estão dando chinelo de dedo, todo sem fazer a barba, todo esculhambado, porque na verdade já não acredita nele, né? Então eu acho interessante essa tua abordagem, né? Que é bem isso mesmo, né, Sandra? Sandra, eu queria polêmica. Eu gosto de polêmica agora, para finalizar, tá muito finalmente, tem que ter polêmica, tá? Eu vejo que você é uma educadora de altíssimo nível, e eu não posso deixar de fazer essa pergunta, né? Recentemente, eu estava na campanha para reitor aqui em 2015, eu estava no campus de Jaraguá do Sul, lá em 2015, hein? Um aluno me interpelou muito duramente se eu apoiava Paulo Freire, né? Eu perguntei para o jovem, né, se ele havia lido algum livro do Paulo Freire, né? Claro que não, né? Eu falei, gente, como é que você pode criticar uma pessoa que você não conhece? Aí eu queria te perguntar, né? O Paulo Freire é o patrono da educação, teve o centenário dele ali em 2021, né, do nascimento dele, é uma pessoa que é reconhecida no mundo todo. Eu pergunto, a que você atribui essa que os radicais de direita geralmente são esses, né, que fazem, porque deixa bem claro que eu não demonizo direita e esquerda, mas tem pessoas que levam para um lado um pouco exagerado, né? Por que se criou essa narrativa tão ruim em relação a esse nosso personagem da educação brasileira? A que você atribui? Você tem conhecimento para responder, talvez? Olha, professor, eu não sei se eu tenho tanto conhecimento assim, né? Porque na minha trajetória pessoal e profissional, Paulo Freire sempre fez parte, né?
a primeira vez que eu li Paulo Freire, eu tinha 14 anos no primeiro ano do magistério, que a professora de didática fez a gente ler a Pedagogia do Oprimido. Foi a primeira leitura que eu fiz, né? Eu tinha 14 anos. Claro que eu não entendi um monte de coisa, tive que reler várias vezes depois. E é interessante porque, assim, quando eu comecei a ser professora substituta na Universidade Federal, Paulo Freire não era muito bem visto também, né? Porque, principalmente pelaquela classificação das pedagogias, né? As pedagogias libertárias, libertadoras, etc., Paulo Freire era considerado um personagem ali dentro, claro, naquele setor, naquele momento histórico, né? Vamos localizar bem, porque não dá para generalizar. Mas Paulo Freire era considerado uma pessoa que era para se estudar fora da escola, né? Que não servia para dentro da escola. E muito tempo foi passando até a academia abraçar e dizer, não, ele tem a nos ensinar sim para dentro da escola. Então, eu penso que essa narrativa contrária, ela nasce num momento nosso histórico e social de esvaziamento de conteúdo, né? Eu não sei, eu não tenho tido muito tempo de estudar o que a sociologia, o que a antropologia, enfim, tem escrito e publicado a respeito de como é que está, né? Como é que nós chegamos a isso, né? Como é que nós chegamos a um momento de vida social em que se aceita a homenagem a um torturador, né? Eu não sei, sociologicamente, eu acho que a gente merecia um estudo mais aprofundado. Eu sinceramente não conheço se já existe. Mas eu penso que isso é consequência de um esvaziamento de conteúdo que tem muito a ver com o empobrecimento generalizado em todos os aspectos, né? Como materialista histórico, eu acredito claramente que nós somos o que são as nossas condições concretas de vida. E as condições concretas de vida da população brasileira e da população em geral têm sido cada vez mais difíceis, né? E a gente tem aí também um aumento muito grande da produção que, né, graças a esses recursos tecnológicos aí, nós temos uma grande produção das chamadas fake news. Então, as pessoas recebem a informaçãozinha ali e acham que é verdade e ficam repetindo, como o professor falou. O rapaz lhe pergunta, mas ele nunca leu nada a respeito, né? É diferente de eu perguntar assim, o que o professor pensa do fulano, porque eu quero saber se vale a pena ler o fulano, né? E não para criticar o fulano. Então, eu acho que nós chegamos a isso em função, infelizmente, desta forma cruel como a vida humana tem se organizado já há muito tempo e que, assim, eu particularmente acho que a gente está cada vez pior em alguns aspectos, né? Então, acho complicado. Não sei se estou correta, sabe? Não, Não sei. acho que fez uma boa reflexão. Eu estava lendo aqui também, professora Sandra, a sua tese de doutorado, eu vou deixar o link ali na Federal do Paraná, é a Constituição do Docente para a Educação Profissional, né? Ali em 2011, né? Creio que provavelmente o capítulo do livro é decorrência desse processo, dessa linha de pesquisa, né? O que mais interessante você observou na tua tese, assim, que vale a pena compartilhar, assim, o que foi ali, qual a tua grande percepção da tua tese de doutorado? Para a minha área específica, né, na área da pedagogia, porque assim, cada um de nós nas nossas áreas, a gente tem assim uma sensação de que, se as pessoas fizessem isso, se as pessoas soubessem disso, tudo daria certo, né?
Acho que é aquela coisa do sonho de ajudar a mudar o mundo e de querer que as pessoas realmente melhorem. Uma das questões que foi um pouco decepcionante para mim foi descobrir que os professores não sentiam falta da formação pedagógica, né? Eu, como pedagoga, gostaria que dissessem: não, faz falta, a gente precisa. Não, a maioria deles não sente falta. E tem uma fala, inclusive, de um professor do Politécnico do Porto, né? Você está falando da tese, a tese começa o estudo e o Politécnico do Porto é a última fase até agora que a gente fez essa investigação. O professor disse assim: não, curso de formação, quando veio, já veio tarde, né? Ou seja, ele já tinha não sei quantos anos de docência, enfrentou um monte de problemas. Quando ele precisou do auxílio, ele não teve, né? E aí, quando veio, já era tarde, porque ele já tinha superado. Aqui Então, também. eu penso que é uma coisa que é uma coisa que fica assim, desde a tese até esta investigação. Para mim, como pedagoga, é um pouco frustrante saber que as pessoas não precisam da nossa formação. Mas aí eu também lembro de quando eu passei meu primeiro concurso. Eu primeiro fui professora da rede municipal de ensino aqui, e depois eles fizeram um concurso e eu passei como pedagoga, né? E eu me lembro da minha frustração porque assim, né, a questão da gestão pública. Eu era professora de uma turma da antiga quarta série, e no meio do ano a Secretaria Municipal de Educação faz o concurso e me transfere para uma outra escola para eu ser pedagoga, como se aqueles alunos que eram meus alunos não tivesse problema nenhum, né? Troca de professor e pronto, acabou. Então eu fui assumir como pedagoga frustrada porque eu tinha deixado a minha turma de estudantes e me frustrei porque eu dizia para minha amiga assim: olha, os professores que são bons, eles não precisam da minha ajuda. E os professores que não são tão bons assim, não querem saber de mim, não querem a minha ajuda, né? Nossa. Então, era uma coisa muito frustrante, sabe? E aí, depois, com a tese, eu confirmei meio que isso, sabe? Os professores veem assim, a vida vai ensinando, e aí eu acho interessante, porque na tese foram selecionados os melhores professores para serem entrevistados, sabe? Selecionados assim, pela avaliação dos alunos, pela avaliação dos coordenadores, né? Não foi uma escolha aleatória, foram os melhores professores que foram selecionados. E daí, quando um melhor professor da área da engenharia diz para mim: não, eu aprendi no dia a dia, eu aprendi no trabalho, com a ajuda dos colegas, eu não precisei fazer um curso, né? Teve um professor, agora a gente está fazendo a parte da pesquisa aqui no campus Curitiba, no IFPR, né? E na última entrevista que a gente fez, foi muito interessante que o professor disse assim, que ele se interessou pela docência enquanto ele era engenheiro na indústria, quando ele foi fazer uma especialização. E na parte pedagógica da especialização dele, é que ele começou a se apaixonar pela docência. Então, veja, é um curso de especialização que mostra para ele um outro mundo, né? O mundo da docência. Mas a motivação inicial dele fazer um curso é aquilo que eu falava no começo, é a disponibilidade de aprender alguma coisa diferente, né? Então, acho que é isso. Perfeito. Sabe que no teu trabalho você lembra do famoso esquema 1 e esquema 2? Quando eu entrei, já tinham parado em 93 e os meus colegas mais antigos fizeram, né? E tem boas lembranças desses cursos. E eu acho que é a culpa um pouco da própria organização, no caso nosso, da nossa legislação, da CETEC e do MEC, por um motivo. Quando você vê ali a carreira docente, você vê a progressão funcional, os critérios para titularidade, não se valoriza a formação horizontal muitas vezes, porque o docente da engenharia, o professor que é engenheiro, que busca formação na sua área tecnológica para se aperfeiçoar e para trazer o estado da arte daquela área para os seus alunos, e muitas vezes você vai buscar isso se especializando, né, no mestrado, doutorado, ele busca essa formação e ele não vê
recompensa nenhuma se ele fizer uma outra formação de nível horizontal. E eu entendo que deveria, se quer que os docentes busquem formação na área pedagógica, né, e deveria ser incentivado, deveria ser colocado isso como também no plano de carreira, como forma de progressão, de valorização. Aqui no IFSC tem tido um trabalho interessante da Pró-Reitoria de Ensino, que tem uma diretoria especializada na formação e eles fazem uma série de lives sobre temas diversos, né? Então, uma sequência muito grande de lives que você assiste online, né? Não é necessário você ir no local presencial, tem lista de presença e você vai se aprimorando de acordo com teus interesses também de formação. Eu acho interessante também essa capacitação ao longo da vida, né? Porque às vezes você está mais aberto, às vezes você está no processo de doutoramento e aquilo tudo que você quer estudar é sobre o teu doutorado. Então, aquele momento passa a ser exclusivo, mesmo que a gente muitas vezes não esteja afastado, né? Ou afastado, se você se identifica ali. Enquanto você tem essa formação contínua, né? Acho que ela tem mais sentido, tem mais facilidade. Para encerrar de verdade agora, professora Sandra, eu vou perguntar para você, aí eu não combinei, né? Eu estive no Paraná ali em 2013, de agosto até janeiro de 2014. O que você lembra desse período? Você se lembra de forma boa, ruim? Qual foi a tua lembrança desse período ali no Paraná? Olha, professor, foi quando nos conhecemos, né, rapidamente ali. Não é um momento bom, né? Não foi um momento bom. Como eu falei, acho que eu entrei em 2010 no Instituto e para mim ali foi uma experiência muito boa no aspecto de que a gente sabe fazer educação à distância da melhor qualidade, mas foi um momento muito ruim porque a gente vê que infelizmente as pessoas fazem escolhas não corretas, né? Acho que a palavra é essa, fazem escolhas não corretas, o que acabou desmontando um trabalho muito bom, né? Muito bonito. A minha lembrança daquela época, como eu escrevi para o professor Jesué foi o primeiro reitor interventor que nos ouviu, porque até então os outros todos estavam nos tratando todos como bandidos, né? Porque estávamos ali na mesma instância ou na mesma direção de educação à distância, né? Então eu lembro de momentos bons e momentos ruins, sabe? Bons por conta de saber que dá para fazer da melhor qualidade, com seriedade, um trabalho bem feito, e ruim por saber que colegas, né, fizeram escolhas não corretas, e isso é muito triste. Eu acho que não concordo, né? Acho que as pessoas não precisam fazer esse tipo de coisa. Perfeito. Eu acho que você estava naquelas reuniões da oficina lá no bairro Oficinas, no começo? Em algumas, sim, professor. Em algumas eu estive. Perfeito. Para finalizar, mas aí com alto astral, né? Eu queria que você respondesse uma última pergunta mesmo. O que você, doutora Sandra, hoje consagrada, 40 anos já de educação, diria para aquela jovem Sandra que estava começando ali na profissão como magistério e pedagoga? Olha, eu diria que continua, porque você vai fazer um bom caminho, né? Acho que eu fiz um bom caminho, eu sou feliz com o meu caminho. Nunca tive nenhuma pretensão de ser reconhecida, ou de ser referência, ou de ser nada disso. Essa nunca foi a minha intenção. A minha intenção foi sempre aprender e fazer o melhor possível para os meus estudantes. Fantástico. Uma alegria ter conversado contigo. Aprendi muito. Me lembrou das minhas irmãs, pedagogas também, de pessoas que eu gosto muito, e também me deu uma aula aí também, como professor que continua aprendendo, né? Eu continuo aí nesse processo de aprimoramento, né? Que é contínuo, a gente só está pronto quando vai dessa para outra, né? Pior ou melhor, depende de como você olha. E acredito que as pessoas vão gostar de te ouvir. Eu vou disponibilizar também os teus trabalhos ali que estão disponíveis, né? Eu acho que é interessante as pessoas conhecerem um pouco.
e refletir um pouco, né? Porque na educação profissional, a maior parte das pessoas não tem formação de licenciatura, né? Não são licenciados. Então, aprenderam mesmo fazendo, né? Com erros, acertos, né? E que bom que a gente possa estar abertos a aprender sempre, né, ao longo da vida e da carreira, né? Obrigado, Sandra. Suas considerações finais e muito obrigado já de antemão. Eu que agradeço, professor. Um imenso prazer conversar com você mais uma vez e, assim, estou à disposição aí para o que precisar. Obrigada. Valeu, muito obrigado.